Antes de nós iniciarmos a nossa lição, eu quero colocar uma questão aqui para os irmãos. Na aula passada foi muito gostoso, muito produtivo o nosso final de aula, porque várias questões se levantaram, né? Muitas perguntas, muitas coisas. E aí eu fiquei contente, porque é bom que todos façam perguntas, interajam, a gente levanta várias questões, aprende, né? Relembra lições que a gente já estudou. Foi muito bacana, eu saí daqui muito satisfeita. Mas quero saber se ficou tudo bem esclarecido das questões que foram levantadas da aula passada, se ficaram dúvidas. Se alguma coisa, porque eu acabei, acho que entendendo algumas perguntas erradas, não sei se da irmã Hilda, né? Se eu acabei entendendo alguma pergunta errada e respondi outra coisa. Então, eu quero saber se da semana passada ficou tudo claro, se tem alguma questão para a gente ainda rever, colocar novamente, se está tudo ok. Tudo bem? Podemos prosseguir? Foi tudo esclarecido? Tudo devidamente? Fiz uma grande salada de assuntos, né? Mas, então, graças a Deus que tudo deu certo. E é muito bom a participação, porque é bom para a gente aprender, é bom para os irmãos também, é bom para a gente relembrar. É bom também que os irmãos, principalmente aqueles alunos mais dedicados, tenham um caderninho para fazer anotações, né? É sempre muito bom, né? Que a gente anote coisas importantes, coisas mais, assim, que vez ou outra a gente quer lembrar e não sabe, né? Mas a gente já viu na escola dominical, então é bom ter um caderninho, né? Isso é importante. Quero recomendar que os irmãos tenham o seu caderninho e anotem certas coisas que nós precisamos ter, porque às vezes alguém pode perguntar para nós e aí a gente vai falar, e agora? Como que é? Eu já vi, eu sei que eu já aprendi em algum lugar, mas como que eu vou responder, né? Que nem aquela pergunta do irmão Caetano que eu fiquei apertada, né? Mas a gente tem que ter claro, também ninguém sabe tudo, né? Mas o que a gente vai aprendendo, a gente vai anotando, é bom a gente ter essas perguntas, essas coisas anotadas. Então, no fim da lição, misturou muita coisa. Misturou. E aí veio pergunta que não estava na lição, como a que foi a história do Espírito Santo, que ele desceu, mas cada um que aceita recebe. Então, não ficou dúvida, ficou assim. Aquele não tinha aceitado ainda, né? Ele falou, você já recebeu o Espírito Santo? Ele falou, não sei nem se tem Espírito Santo. E é bom eu disse, é bom anotar, eu não lembro onde está escrito, mas está escrito desse jeito. Já recebeu o Espírito Santo? Eu falo, não sei nem. Pode ser que o irmão lembre onde está. Aí o outro, acho que foi o Pedro que pôs a mão nele, ele recebeu o Espírito Santo naquela hora. Então a dúvida foi só essa. E o pastor está me explicando de um jeito, eu falei, como fica essa situação aqui? Mas ele também não respondeu do jeito que eu queria que ele respondesse. Ele colocou outra questão. Aí ele falou que era do eunuco, né? Que a senhora estava com dúvida, não era do eunuco, então. Era a questão dos discípulos de João Batista, né? Tá lá em Atos. Então vamos agora que eu estou entendendo a pergunta da irmã Hilda. Então, essa semana a gente viajou, foi para o sítio e lá o tempo rolou diferente e eu acabei me procurando, né? Vamos ver se eu lembro. Aqui está em Atos, que foram os discípulos de João Batista. Deixa eu ver minha cola aqui, é 19. Atos 19.
vai acontecer esse caso que a irmã Hilda está colocando aí, né? Então, vou atrapalhar, deixa mais chegar lá. Não, tudo que a gente tem que perguntar, tem que perguntar mesmo, isso é enriquecedor, faz parte, né? É gostoso a gente tirar nossas dúvidas, né? O Atos capítulo 19, Paulo está lá em Éfeso e ele está aqui, ó. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, respondeu-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em quem pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então agora Paulo, nesse momento, vai evangelizar esses discípulos, porque eles eram discípulos de João Batista e eles estavam apenas conhecendo só o que João Batista tinha explicado, que viria o Messias, que eles deveriam se arrepender e se preparar porque o Messias estava vindo, que era a salvação. E esses discípulos não tinham mais conhecimento do restante dos fatos, que Jesus já tinha vindo, morrido, ressuscitado, e que agora eles precisavam crer em Cristo para serem salvos. Então, Paulo aqui vai explicar isso para eles. E aí no versículo número 5, vai dizer assim: eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles creram. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Era ao todo uns 12 homens. Então, o que aconteceu aqui? Esses homens, esses 12 discípulos de João Batista, eles ficaram perdidos no meio da história, eles só acompanharam João Batista e não se inteiraram de que Jesus tinha chegado e que tinha já nascido, ressuscitado e ascendido aos céus, e que a salvação já tinha chegado, e que eles tinham que aceitar Cristo. Então eles ficaram parados no tempo lá de João Batista. Quando Paulo encontra eles, pergunta para eles: olha, vocês foram batizados no Espírito Santo? Vocês estão compreendendo o plano de salvação? Vocês já estão salvos? Eles falam: não, nós nem sabemos de nada disso. Então Paulo vai explicar para eles o plano de salvação. Nesse momento eles vão ser batizados, vai ser colocado a mão sobre eles, eles vão receber o Espírito Santo e eles vão falar em línguas também e eles vão profetizar. Aí surge aquela dúvida que eu trouxe, que eu falei, que acabou naquela misturada toda. Mas então, o Espírito Santo, ele vem sobre nós no momento em que cremos, ou depois que cremos é que vamos ser batizados no Espírito Santo, como as igrejas pentecostais explicam, Então, o que eu expliquei para os irmãos, até eu já dei essa aula aí em Coríntios. O Espírito Santo, houve a descida do Espírito Santo, depois eu vou colocar no grupo para os irmãos, até um quadrinho que eu fiz. Até eu vou fazer um pedido para os irmãos aqui, sem eu pedir autorização do pastor. Nós precisamos urgente, irmãos, os homens aí, inventar alguma coisa para a gente cobrir aqui, não sei, um pano, para eu poder usar os slides aqui, que assim eu já poderia mostrar para os irmãos. Eu fiz um quadrinho e vou mandar no grupo do WhatsApp. O que aconteceu com a questão da imposição de mãos, da descida do Espírito Santo e do falar em línguas?
Como o Espírito Santo desceu a primeira vez sobre os discípulos, né, lá no dia de Pentecostes, como Jesus prometeu, e eles falaram em línguas maternas, línguas conhecidas, né, que a irmã Cleide leu para nós. Houve a descida do Espírito Santo sobre a terra, e os homens que creram, muito bem, os discípulos de Cristo. Para a formação da igreja, e Deus, para mostrar que ninguém ficaria de fora do plano de salvação de Cristo, isso vai acontecer mais outras vezes dentro da igreja. Vai acontecer novamente, se alguém quiser anotar, mas eu vou pôr no grupo. Vai acontecer novamente quando vai ter a conversão dos samaritanos. Vai acontecer novamente em Atos 8. Os samaritanos também vão ser convertidos. Vai também haver a imposição de mãos e sobre eles vão descer o Espírito Santo. Por quê? Para mostrar ao mundo que a igreja não é formada só pelos apóstolos judeus que Jesus Cristo escolheu. Os samaritanos fazem parte da igreja, tá? Depois isso vai acontecer novamente no Atos 10, na conversão de Cornélio. Na conversão de Cornélio, em Atos 10, Pedro também vai impor as mãos sobre a Cornélio, vai descer o Espírito Santo sobre ele, ele também vai falar em línguas maternas, tá? Por quê? Porque é a inserção dos gentios dentro da igreja. E por último, foi esses discípulos de João em Atos 19, para mostrar que esses também fazem parte da igreja. Depois dessas manifestações de línguas nesses 3 episódios, a igreja está formada, né, pelos judeus, pelos gentios, pelos samaritanos, pelos discípulos de João. Nunca mais na Bíblia vai acontecer esse fenômeno. Nunca mais, tá? Então o Espírito Santo desceu dessa forma, houve o batismo do Espírito Santo desta forma, só nesses episódios na Bíblia. Para quê? Para formar a igreja e para mostrar que essas pessoas todas fazem parte da igreja de Jesus Cristo, ou seja, todo mundo. Ninguém está de fora, né? Para mostrar que todo mundo é igual. Todo mundo passou pela mesma experiência da descida do Espírito Santo de uma forma especial, todos falaram em línguas e todos tiveram essa mesma experiência. A partir daí, a igreja já está formada com todas as ramificações da sociedade. Então, não é necessário mais haver essa manifestação assim. A partir daí, o Espírito Santo vem no momento em que nós cremos no Senhor Jesus. Creu no Senhor Jesus, se arrependeu, creu, o Espírito Santo já vem junto no mesmo momento. Deu para entender? Eu sempre entendi isso, porque se não fosse o Espírito, nós não ia aceitar. Não ia, exatamente. Então, eu creio dessa forma. Mas tem essa questão aqui, né? Que é essa questão que é para explicar isso justamente, que é a formação da igreja, que inseriu todos os grupos. Então, porque senão ia dizer assim, só os judeus é que experimentaram falar em línguas, os outros não. Então, lembra que nós estudamos Gálatas, Colossenses, eles já se achavam os judeus melhores do que os outros? Então aí o que ia acontecer? Né? Ia ficar essa manifestação sobrenatural especial só para os discípulos? Não, Deus operou a mesma manifestação em todos os grupos da sociedade, para mostrar que todo mundo agora faz parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Tá claro isso? Tá claro? Tá certo. Então, muito bem. Mais alguma coisa da aula passada?
do eunuco não tinha, né? Eu achei que... Ele só falou que a água que não deve ser batizado. E ele foi tomado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo levou ele, ele batizou o eunuco, o Felipe, e o Espírito Santo levou ele embora de uma cidade para outra. Ele sumiu dali e ele foi como que transladado para uma cidade chamada Azoto, perto de Cesareia. Então, olha, esse eunuco, ele não foi batizado por imersão. A água era suficiente para imergir o homem? Era. Tanto que ele vai falar, ó, aqui tem água. Alguma coisa me impede de ser batizado? Veja lá em Atos 8. Aqui tem água, mas porque Jesus já tinha... 8, Atos 8. Porque Jesus, ele já tinha o Espírito do meio para alguém. Já. Porque então, uma dessas coisas é que a gente tem muitas igrejas, uma que é baseada em imersão, outra só botar água na cabeça, como por exemplo Presbiteriana. Aquele outro, tem mais igrejas assim. Padre, por exemplo, que vem de lá, né? E porque aí seria um batismo por chama-se por aspersão. Aspersão, só joga água na cabeça da criança, né? E também simbólico. Porque a pessoa não sabe o que está fazendo, né? A criança não tem entendimento. Primeira perseguição à igreja. Atos no capítulo 8, no versículo 38. Atos 8, versículo 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou. Não, vamos ler mais em cima, no 36. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Então tinha água suficiente para o batismo por imersão, né? E aí que vai acontecer esse fenômeno, né? Quando saíram da água, no 39, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então houve aí um arrebatamento de Filipe na frente do eunuco ali. O Espírito Santo leva ele embora dali de uma maneira sobrenatural, e ele vai parar numa outra cidade que é Azoto. Então houve um arrebatamento momentâneo, né? Tira ele dali e leva ele para um outro lugar. Interessante, né? Eu já li tantas vezes Atos e eu nunca atentei para esse detalhe. A gente sempre aprende uma coisinha a mais, um detalhezinho, né? É muito interessante. E o interessante aqui nessa passagem do eunuco é que, veja só, o eunuco, ele é uma pessoa que, veja que o evangelho foi rompendo barreiras, né? Ele é etíope, então ele é de raça negra, né? E também ele é deficiente, né? Ele é um homem que não tem aí o órgão sexual, não pode ter relações, né? Mas Deus transpôs todas as barreiras para a pregação do evangelho, né? Um homem lá do outro lado da terra, como Jesus disse, até os confins da terra, né? E sendo completamente fora do ambiente da onde Jesus nasceu, dos judeus ali,
mas ele também foi incluído foi salvo. E então para Cristo não havia preconceito, como nós vamos ver aqui no caso da mulher samaritana, né? Não há preconceito para Jesus, todos fazem parte, todos estão incluídos, ninguém pode ficar de fora, ninguém deve ficar de fora, né? A menos que queira. Certo? Mais alguma coisa? Então, o nosso versículo 16, né? Eu coloquei aquelas palavras tão bonitas do professor Itamir, lá no grupo para os irmãos, que o irmão Bertoldi leu, dizendo que dentro desse único versículo, né? Quem está com o nosso João aqui no nosso caderninho, no versículo 16, no final dele, 3,16. Quem está aqui com o nosso Evangelho de João, nesse formato aqui, vê que tem o númerozinho 22 aí, no final de vida eterna. Aí vai lá embaixo, no final da página, está dizendo o que o pastor disse aí. Ele explica, este é o resumo do Evangelho. Jesus veio ao mundo para que tivéssemos vida eterna, vida que começa aqui, em verdadeira comunhão feliz com Deus e não termina jamais, né? Então, esse é o resumo de todo o Evangelho, é que Deus enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso se resume todo o Evangelho. Todo mundo está acompanhando aí como que funciona aqui as notinhas de rodapé? Achou aí, irmão Cícero? Show? Então tá ótimo. E assim, João, ele continua explicando esse plano de salvação tão bonito que nós cantamos hoje, né? Chegando o Natal, e ele continua explicando, né, a vinda desse Deus que veio em formato de homem à terra para nos salvar, né? E ele diz que o Filho, olha só que interessante, ele não veio para julgar. Ele não veio para julgar, não é esse o papel do Filho quando veio ao mundo. Não veio para julgar ninguém, mas ele veio para salvar. O papel do Filho é salvar o mundo e não julgar o mundo, né? Esse é uma coisa assim, uma revelação muito grande, porque nós, na nossa justiça humana, nós esperamos o dia do julgamento, o dia da justiça, né? Mas na verdade o papel principal de Jesus Cristo é nos salvar, é salvar a humanidade e não julgar. Agora, aquela pessoa que se nega a crer em Cristo, no versículo 18, quem crê nele não é julgado. Agora, quem não crê já se julga por si só. Não é uma questão que Jesus Cristo está julgando a pessoa própria está se colocando em julgamento, porque não creu, né? Então a pessoa tomou essa decisão espontaneamente de não crer em Cristo, e então de ser julgado, né, como não sendo o filho de Deus, não fazendo parte da família de Cristo. E como que é esse julgamento dessa pessoa que não crê? Olha que interessante aí, do versículo 19 ao 21. Então tá, a pessoa que creu foi salva, e a pessoa que não creu, ela não é salva. Mas ela não vai ser julgada? Não, Jesus Cristo não veio para julgar ninguém. E como que isso acontece então? Jesus Cristo é a luz do mundo, né? Tá falando aí, versículo 19. Ele é a luz. Agora, se os homens amam mais as trevas do que a luz, é porque eles fazem coisas ruins e não querem a luz. Eles querem se esconder, porque a luz vai fazer com que as coisas ruins deles apareçam. E todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, né? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Então,
o julgamento é porque Jesus Cristo é a luz. E quem está vivendo de maneira errada e não quer mudar essa maneira errada de viver, ele se esconde de Cristo, ele renega Cristo. E ele mesmo se julga nisso. Ele mesmo se cai em condenação, porque optou viver longe da luz para que as suas obras más não sejam manifestas, né? Agora, aqueles que praticam a verdade, a esses não, esses vêm para a luz. Para quê? Para que as suas obras sejam manifestas diante de Deus. Então, é importante entender isso, que aquele que não quer aceitar a Cristo, ele é julgado por ele mesmo, pela própria decisão dele, né? De querer se manter escondido de Cristo. Porque Cristo, sendo a luz do mundo, vai trazer à tona aquilo que a pessoa é, né? E a pessoa não quer mostrar o que ele é. Então ele se mantém escondido de Cristo, e com isso ele traz condenação sobre ele mesmo. Depois disso, depois dessa explicação, né, que João nos traz, vai acontecer uma coisa interessante aí, que é os discípulos de João. Veja só se isso não acontece entre nós na igreja, igreja com igreja. Os discípulos de João, porque até aí Jesus já começou seu ministério, né? Ele começou no primeiro sinal lá, quando ele transformou a água em vinho, e ele já foi batizado por João Batista, e agora João está trabalhando também, e Jesus também está trabalhando. Então os dois estão fazendo o trabalho de evangelização. Só que os discípulos de João Batista, aí a partir do versículo 22, vão começar a ficar um pouquinho enciumados, né? E vão falar, olha, a partir do versículo 25, surgiu então uma contenda entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Foram ter com João e disseram: Rabi, quer dizer mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com ele. Olha só, eles ficaram um pouco enciumados, eles falaram, chamam João Batista também de Rabi, de mestre, né? E falam, olha, esse pessoal lá, eles também estão fazendo trabalho, também estão batizando, estão fazendo a mesma coisa que nós, né? E surge aí então uma contenda entre eles, e surge uma espécie de ciúmes, né? Coisa muito normal entre nós, né? Um com ciúme do outro, um querendo ser mais, outro menos. Mas a resposta de João Batista foi muito boa mesmo, porque ele diz que o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Por que vocês estão brigando? Eu mesmo disse para vocês que eu não sou o Cristo. Ele está dizendo, eu sou um enviado adiante dele. Então é lógico que Jesus Cristo vai fazer o trabalho, e ele vai ter muito mais êxito do que o trabalho que nós estamos fazendo, né? Porque o trabalho que eu estou fazendo é um trabalho que vai vir antes dele. O Cristo é ele, né? E eu já avisei vocês que eu não sou esse Cristo, que ele vai vir, e é ele quem vai trazer a salvação. E uma coisa interessante aqui é para todos nós que trabalhamos na obra do Senhor, que não são só os líderes, todos trabalham, né? É que o bom êxito do nosso trabalho é que nós temos que receber a orientação das coisas que nós vamos fazer do céu. O homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Então, que Deus tenha misericórdia da minha vida e da vida de cada um dos irmãos, que quando nós formos fazer as coisas de Deus, recebamos do céu aquilo que nós vamos fazer, né? Do céu. Então ele vai explicar que Cristo é o que deveria realmente vir, né? E ele usa aí essa figura que nós conhecemos bem do noivo, da noiva, né? A noiva é a igreja, o noivo é Cristo,
E João Batista se coloca como quem? O amigo do noivo. Ele é aquele só que o companheiro, ele está ajudando, né? Então realmente ele é uma figura de menor destaque, para mostrar para os discípulos que eles não têm que estar em contenda. O papel de João Batista realmente era só preparar o caminho, como a gente já viu. Eu quero mostrar uma coisa para os irmãos. Eu tinha dado umas filipetas, não sei se alguém guardou, que ficou faltando na aula passada, né? De Filipenses 1:18. Filipenses 1:18. Filipenses. O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros. Isso está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei alegrado. Filipenses 1:18. Filipenses 1:18. Deixa eu ler de novo. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei alegrado. Isso. Aqui eu quero, está dentro do contexto aqui do que João do que os discípulos de João estão reclamando, né? E Paulo vai trazer essa questão aqui, que até dá para a gente fazer uma comparação com o falso profeta. O falso profeta é o falso profeta, ele é falso, né? Ele é mentiroso, ele é enganador. E aí a gente viu na aula passada que as coisas que ele faz, sinais, maravilhas e milagres, são pelo poder de Satanás, né? Mas aqui Paulo está trazendo uma outra classe de pastores. A gente poderia ler a partir do 15, na verdade. Veja aí Filipenses 1, a partir do 15. Está falando de pastores, de pregadores, de evangelistas, de professores. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, por porfia, outros fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que são incumbidos da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, olha só, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias de Paulo. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sempre me regozijarei. Então, esses não são os falsos profetas. Esses são aqueles que pregam a Cristo, às vezes de maneira, não perfeita. Às vezes tem uma inveja, às vezes quer ser melhor do que o outro, às vezes traz uma tribulação dentro da igreja. São aqueles que a gente sabe que tem, o homem não é perfeito, tem os seus erros. Mas Paulo vai dizer, importa é que pregue a palavra de Deus. O que importa para mim é que a palavra esteja sendo pregada. E sei que por isso resultará a salvação. Belíssimo, completou. Vai resultar a salvação, mesmo que esses pastores... Ele é errado, mas o que aceitou a palavra certa. Exatamente. Então, tem a gente fala assim, mas o pastor fulano de tal é assim, mas o professor fulano de tal é desse jeito, mas eu vi que aquele evangelista, aquele missionário, Mas Paulo fala o quê? Importa que esteja sendo pregada a palavra. E como a irmã Hilda leu 19 aí, que eu não me apercebi, mas isso vai gerar salvação. Esses não são falsos profetas, esses são pessoas realmente convertidas, mas que infelizmente, na sua natureza humana carnal, acaba pregando a Cristo, às vezes por discórdia, por motivos que não são bons, mas
estão fazendo, estão falando de Cristo, e a salvação chega também, e nós temos que orar por essas pessoas, porque, né, não são perfeitos como nós também não somos. Certo? Dúvidas? Já me perdi aqui. Bom, então aí nós terminamos o capítulo 3, né? Dizendo que João Batista vai fazer um pequeno comentário, dizendo que aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Né? Então, e ele vai sempre frisar, os irmãos vão ver em todo estudo, porque ele quer mostrar isso para nós, que é justamente o que nós vamos comemorar agora, dia 25 de dezembro. Veja no verso 32, aquilo que ele tem visto e ouvido, ele quem? Jesus. Isso ele testifica, mas ninguém aceita o seu testemunho, as pessoas não estão aceitando. O que aceita o testemunho confirma que é de Deus. Quem aceita aquilo que Jesus está dizendo, confirma que é de Deus. Aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Quem Deus enviou? Jesus. O que Jesus está falando são as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida, né? Ele dá o Espírito abundantemente. Então Jesus Cristo, ele está falando daquilo que ele escutou do próprio Pai. E aquele que aceita o testemunho, ele confirma que Deus é verdadeiro. O Pai ama o Filho, o Pai ama Jesus Cristo. E todas as coisas entregou na mão de Jesus Cristo. E quem crê nesse Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, aqui está a questão do pecado contra o Espírito Santo, o não crer em Cristo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não crer em Cristo é o pecado contra o Espírito Santo. Não crer em Cristo, né? Então a ira de Deus, o que é a ira? É a tristeza, é a decepção, porque Deus deseja que todos venham ao conhecimento da verdade. E aqueles que se negam, né, estão fora da vontade de Deus. Então Deus se entristece, podemos dizer assim, numa palavra humana. Então, porque Deus não deseja que nenhum se perca, mas que todos se salvem. E a mulher samaritana, coisa fantástica. Vamos ver se eu consigo chegar aí. Na mulher samaritana, coisa linda, coisa fantástica. Quem lembra da briga dos samaritanos, por que teve essa desavença muito grande dos samaritanos com os judeus, hein? O que aconteceu? Importantíssimo, nós sabemos isso. Quando, lembra do nosso mapinha aí, não pode perder esse material importantíssimo, difícil de vocês acharem, fiz com muito carinho, vocês têm que guardar esse papel. Quando Israel é dividido em duas partes, o reino do norte é tomado pelos assírios. Os assírios deixam um pouquinho de judeu lá no reino do norte e mandam um pouco de assírio para dentro do reino do norte. Esses judeus se misturam com esses assírios e criam uma raça mista que vai se chamar samaritanos. Assírios misturados com judeus. Dessa mistura nascem os samaritanos. E os judeus vão passar a ter uma rixa, uma desavença com esse povo. Não gostam deles, porque eles são misturados. Isso também é bom você anotar, ó, é bom ter o caderninho. Outra coisa, os samaritanos creem quase a mesma coisa com os judeus, com duas diferenças.
eles só creem nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, eles não creem nos profetas, e eles acreditam que o monte aonde deve ser adorado é o Monte Gerizim, que está no Reino Norte, enquanto que os judeus acreditam que é no Monte Moriá, aonde está o templo lá que eles reconstruíram, né? Então são as diferenças dos dois, mas praticamente creem na mesma coisa, esperam o Messias e tudo mais. E aonde que Jesus vai entrar agora? Justamente em Samaria, né? Vai entrar em Samaria. Olha o versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Não era necessário. Porque, no sentido da palavra assim, porque se os judeus, os samaritanos não viviam em acordo, quando os judeus tinham que passar por ali, eles tinham uma outra rota, porque eles não tinham amizade, então nenhum judeu passava por ali. E por que está escrito que era necessário? O que os irmãos me dizem? Eu queria ter essa conversa com uma mulher, Era necessário espiritualmente, né? Na verdade não era necessário porque era caminho e ele tinha que passar por ali, não, porque nenhum judeu passava por ali, ninguém passava por ali, nenhum judeu. Era necessário porque ali haveria de se encontrar salvação, ele tinha que encontrar essa mulher, né? E ele vai pedir água para ela, justamente nesse poço aí, esse poço de Sicar, junto da propriedade de Jacó. Agora vamos lembrar de Gênesis, hein? Esse poço de Sicar é aquele lá de Siquém. Lembra que aconteceu lá em Siquém? Que abusaram da filha de Jacó, da Diná? Lembra que abusaram da filha dela lá? Da filha de Jacó? E eles mataram os filhos, os irmãos mataram todos os homens lá? Então é nessa cidade aí, né? Agora está fazendo parte de Samaria. Então Jesus está sentado lá e olha que interessante, Jesus estava cansado. Isso aqui João não colocou por acaso. Jesus estava cansado. Jesus estava cansado, Jesus estava com sede, Jesus teve fome, Jesus chorou. Então, para que ninguém tenha dúvida de que ele era Cristo, o Deus, mas ele também era homem, né? Porque existia seitas, e até hoje tem, de que ele não era o Deus homem. Era sim, ele ficou cansado, ele teve sede como nós, né? Então, João não pôs essa palavra cansado aí à toa, cansado para mostrar que ele era um homem e sentia as mesmas necessidades que nós sentimos. E uma coisa interessante, irmãos, é que essa mulher vai aparecer aí na hora sexta. Hora sexta. Veja aí que tem o númerozinho 27, que vai aparecer aqui embaixo no nosso livrinho, explicando que é meio-dia. Irmãos, nessa região, meio-dia, lá é um calor tão grande, que é insuportável. Ninguém ia buscar água ao meio-dia. Todo mundo, e era na época costume das mulheres buscar água, ou elas iam de manhã cedinho, ou elas iam no final da tarde. Mas por que essa samaritana tinha que ir buscar essa água ao meio-dia, nesse calor escaldante? Por que ela tinha que ir lá nesse horário? Esse horário não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E ela não podia se encontrar, né, com pessoas. Não ia ser vista, né? Porque... Ali tinha que acontecer um milagre, né? Ali tinha que acontecer um milagre, né? Tinha. Então, Jesus também estava sozinho, os discípulos tinham que comprar alguma coisa para eles comerem. E ali, quando ele viu aquela mulher lá, ele chegou e ele já sabia, né? Ele foi ter um papo com ela
Mas ela não poderia, que nem a irmã Hilda falou, ela tinha que ir sozinha lá, porque ela era uma mulher de vida errada, né? Ela era uma mulher de vida errada. Ela fala que ela tinha 5 maridos, né? E aí Jesus vai falar que esse marido que ela tinha agora nem era dela. Então ela não podia ir junto com as outras mulheres buscar água. Ela tinha que ir sozinha, meio-dia, no sol quente, porque a vida dela era errada, né? Então esse encontro foi fantástico, maravilhoso, porque foi o encontro da vida com a morte, né? Uma mulher morta, completamente morta nos seus pecados, vivendo uma vida muito triste, né? E Jesus então vai se encontrar com ela ali, e eles vão ter uma conversa, e ela vai ficar admirada, pensando, mas como que você pode conversar comigo, se eu sou mulher, né? Sou samaritana, e você judeu, né? E aí então Jesus vai responder para ela no versículo 10: se você tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é o que lhe diz, dá-me de beber, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Então, se ela soubesse quem é que está pedindo água para ele, né? Para ela teria falado para ele: dá-me água viva, dá-me água de beber, porque você é a água da vida, né? E disse a mulher: Senhor, tu não tens nem como tirar a água do fundo desse poço, e como que você quer me dar água viva, né? Tu és porventura maior que o nosso pai Jacó? Veja como ela cria, né? No Antigo Testamento, que nos deu o poço do qual também ele mesmo bebeu, tanto os seus filhos quanto o seu gado. Replicou-lhe Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E ela pede essa água, né? Então é nesse momento que ela vai pedir para chamar o marido, e ela diz que não tem marido, né? E ele diz: realmente você não tem marido. Quando ele mostra para ela essa verdade, ele faz essa pergunta. A pergunta não é à toa. Por que ele tinha que perguntar para ela: vai chamar seu marido? Ele já estava conversando com ela. Qual era a intenção de Jesus em perguntar do marido aqui? Depois de ele queria que ela se expusesse na realidade, né? Isso. E ela começou a fazer um pouco de hora, porque ela estava sozinha, não sabia da vida dela, mas ela não sabia que era Jesus. Jesus sabia que estava acontecendo, então ele se pôs para cima dela, para ver até onde é que ela ia, como é que ela segurava. E aí ela saiu contando já. Ela saiu. Ela saía, tinha marido, essa coisa assim, tudo isso. Ele queria. Você tem aí o teu marido. Aí ela caiu do cavalo, né? Ela caiu no laço de Jesus ali, né? Porque ela acabou confessando os pecados dela para Jesus ali, né? Jesus queria que ela confessasse o pecado dela, né? Queria que ela mesma caísse na realidade do próprio pecado. Por isso que Jesus vai fazer essa pergunta para ela. Então ela vai dizer: veja o que és profeta, no versículo 19. E aí ela vai fazer uma pergunta para ele: veja o que és profeta. Agora, nossos pais adoraram nesse monte, que é o Monte Gerizim, que eu falei para os irmãos. E vocês, que são judeus, dizem que tem que adorar em Jerusalém, né? E agora como que fica? Então, quer dizer, agora ela já começou a se interessar pelas coisas espirituais. E aí Jesus vai dizer a coisa mais fantástica para ela. Vai trazer uma revelação muito grande para essa mulher. Que o irmão Cícero canta muito bonita essa música. Que os adoradores, Deus procura, né? Deus procura. Que não importa o lugar da adoração, né? Que não importa se vai ser no Monte Gerizim, se vai ser no Monte de Jerusalém, aonde é que nós vamos adorar. O que Deus quer é que realmente a adoração seja verdadeira e de coração. E é isso que Jesus agora está oferecendo para ela. Você é uma mulher pecadora, você está errada,
Você está querendo adorar a Deus? Você está querendo saber se você tem que adorar no Monte Gerizim ou no Monte de Jerusalém? Não, adore no seu próprio coração de verdade, com toda a fé do seu coração. Então Jesus ali faz um apelo para ela. E ela fala, agora eu sei que vai vir o Messias. Eu sei que vai vir o Messias. Veja como ela conhecia as Escrituras, né? E ele vai dizer a mesma coisa que ele disse para Moisés. Anote aí no seu... Faz uma anotaçãozinha do ladinho. Ele vai responder para a mulher samaritana o que ele disse para Moisés quando Moisés falou, Senhor, qual é o seu nome? O que ele falou para Moisés? Eu sou. E ele vai dizer para ela a mesma coisa, eu sou, o Messias, o que falo contigo. Diga. E ali ele foi, e sabendo que ele sentado com ela ali, ele colocou essa semente aqui, porque ela logo em seguida saiu e espalhou o campo todo. Eu acho que na hora que ela falou, o Senhor me dê dessa água, aí ela já estava com o coração quebrantado, querendo. Ela estava desejosa já. Por isso que foi falado que ele precisava passar por ali. Ali já. Ela saiu já anunciando, bem Então. O mais interessante é assim, se fosse um homem, jamais a história seria assim. Como foi uma mulher, né? Ela divulgou para todo mundo, já foi. Eu saí falando. A mulher fala bastante, né? Se o homem não ia falar nada, tá? Eu ia ficar quietinho no meu canto. E olha só, ele usou essa expressão, eu sou que falo com você. Eu sou quem? O Messias que ela falou, eu sei que o Messias vai chegar. E ele se revela, eu sou. A mesma expressão que ele falou para Moisés, né? Eu vou mandar para os irmãos também pelo grupo. Jesus vai se revelar 7 vezes no livro de João, dizendo eu sou. E por isso que nós vamos ver no livro de João que muitas vezes os judeus vão se rebelar contra ele, vão ficar com raiva, porque ele está usando o nome de Deus para ele mesmo. Ele vai 7 vezes dizer que eu sou. Só que o eu sou era o nome de Deus. E os judeus não falavam esse nome. Os judeus só chamavam o Senhor, e por reverência. E eles ficaram irados. Como é que ele tem coragem de falar o nome de Deus para ele mesmo? Então, esse eu sou que Jesus vai falar 7 vezes no livro de João é o que vai causar muita ira nos judeus. E aí veio o que os irmãos já falaram, né? Então ela reconhece Jesus Cristo, né? E ela sai correndo fazendo o quê? Anunciando, testemunhando, compartilhando, falando que ela achou o Messias, que ela achou o Salvador, né? E ela sai dizendo que realmente ele está ali entre eles. Os irmãos vejam na continuação, depois lendo com calma, que esses samaritanos também estavam esperando esse Messias, né? Eles eram samaritanos fiéis, esperançosos do verdadeiro Messias, porque eles foram lá, eles creram, né? Por causa da palavra que Jesus trouxe, usando aqui a questão da ceifa, né? Do que os que ceifa, o que colhe. Então os samaritanos creram, olha só no verso 39, muitos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, e pediram para que ele ficasse, e ele ficou há mais 2 dias ali, né? Então ali houve salvação naquele lugar, havia pessoas ali realmente esperando o verdadeiro Messias, né? Naquela cidade ali dos samaritanos, aonde menos se esperava talvez, né? Um povo que estava tão deixado de lado. E aí Jesus volta para Galileia, deixa ali, né?
O povo, crendo ali então, volta para Galileia. E ali ele vai curar um funcionário do governo romano, né? Então aqui nós temos esse sinal que ele vai fazer aqui agora, vai ser o segundo milagre de Jesus. Os irmãos eu vou colocando tudo no grupo. Olha que coisa interessantíssima. Essa cura desse menino, não vou entrar em detalhes aqui, os irmãos podem ler depois. A cura desse menino, que Jesus nem vai perto do menino, né? O pai chega, pede e cura meu filho, e Jesus fala para ele, vai para casa que já está curado. Realmente o pai chega em casa, o menino já está curado. Jesus nem vai lá para curar o menino, né? Nem vai lá impor a mão, orar, fazer nada. De longe mesmo Jesus curou pela fé do pai que veio pedir, né? 7 milagres João vai também mostrar no livro. Então vão ser 7 eu sou, 7 milagres, tem outros 7. 7 é o número da perfeição. Então dessa forma foi que João organizou o evangelho dele. Aqui eu quero mostrar uma coisa para os irmãos, que Deus usou os homens para escrever a Bíblia, ele trouxe a inspiração. Os irmãos não podem misturar a inspiração divina com aquela questão do espiritismo, que é como chama quando no espiritismo que eles recebem me fugiu a palavra. Quando recebe o espírito e... Não. Quando o autor de um livro faz um livro através do espírito, o espírito dita o livro para o espírita. Meu Deus, me fugiu a palavra. Quando no espiritismo não tem assim, livro... Psicografado. O trabalho de Deus é diferente do trabalho do espiritismo. No espiritismo, eles falam que o espírito vem e dita para a pessoa, o espírito dita o que ela tem que escrever. No trabalho da Bíblia, não. Deus inspira os homens, Deus dá inspiração, Deus orienta, Deus está junto, orientando. Deus não anula quem nós somos, porque nós vamos ver aqui como que João organizou o evangelho dele de acordo com uma lógica, uma didática dele. Ele quis mostrar os 7 eu sou, ele quis mostrar os 7 milagres. Tem outros 7 que eu vou mostrar para os irmãos. Então ele quis mostrar as 7 conversas que Jesus vai ter. Ele quis mostrar as coisas de uma outra maneira, diferente dos outros evangelhos. Então Deus não soprou no ouvido dele, não ditou para ele o que era para ele escrever. Não, Deus inspirou, deu para ele a inspiração do que era para ele fazer. E ele fez, mas ele fez também usando a inteligência dele. Então isso é muito importante que os irmãos entendam a diferença do que há entre o espiritismo, da psicografia e da inspiração. E nós? E eu, quando venho aqui na frente ensinar para os irmãos, será que eu sou inspirada? Não. Aí eu já sou iluminada. Porque a inspiração já está aqui, dada pela palavra de Deus, né? Aí eu tenho que pedir iluminação de Deus para que eu possa entender o que está escrito aqui e transmitir para os irmãos. Aí já é a iluminação. Então são 3 coisas diferentes que nós temos que procurar entender. E eu vou mostrar para os irmãos então como foi que João organizou o evangelho dele e Deus respeitou a inteligência, a didática e a maneira como João queria se expressar. Perguntas?
Dúvidas? Não, isso é bem claro. Só tem uma coisa que dificilmente as pessoas entendem. É que aquela mulher, assim que, uma mulher adúltera, assim que ela aceitou Jesus, ela saiu disparada anunciando. E hoje em dia, nos tempos que a gente estamos, as pessoas diz que se converte, aceita, expõe o dom, expõe que não fala para ninguém, né? Que aceitou, que foi batizado, que nem o discipulado. Eu conheci um pastor que ele morou numa rua anos. Ninguém naquela rua foi saber se ele era pastor. Então, eu estou comparando esse negócio com o desejo de quem é crente de anunciar para o outro, né? Não conhece, não é? E a gente não sente, mas vem esse sentimento no coração dos crentes, né? De hoje em dia, não sei se perdeu pelo caminho esse desejo De anunciar, né? de anunciar ao outro, né? E ter o mesmo desejo que o outro aceite, que o outro conheça, né? Ah, meu Deus, Jesus que me salvou, né? Não tem mais aquele fervor, né? Não tem mais Aqui, quando ele chegou lá, Jesus chegou na aldeia dos samaritanos, né, para conversar com os homens, né? Vão perguntar para ele sobre a comida, né? Acaso, no versículo 33, né? Então, os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe de comer? E aí ele vai dizer que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a obra, né? E completar a obra. E qual que é essa obra que ele tinha que completar? Que era a parte dele, mas que ficou para nós, né? Que é justamente o que a irmã Ilda está falando. Continuar essa obra, que é aqui, que ele vai trazer aqui como uma comparação da ceifa, da colheita, do plantio. Um planta, um colhe, né? E da alegria. O mais bonito nessa parte aqui é que ele fala, que nós ouvimos ontem, né? Que veio no culto ontem, aquele rapaz tão jovenzinho, né? Mas tão iluminado para falar sobre a alegria. E ele diz assim: quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna. Para o que semeia e o que ceifa, juntamente se alegram, se regozijam. A alegria, né, da gente... Jesus está falando aqui dessa alegria da gente ceifar a palavra, depois do outro colher, depois do outro ir lá regar, depois do outro cuidar, depois do outro ver nascer, depois, né? Então, todo esse trabalho de cuidar, de evangelizar, de ver nascer, né? Então Jesus trouxe essa palavra aqui para os samaritanos, que é justamente o que a mulher fez, né? E os outros também vieram, e todo mundo veio, e foi aquela grande alegria, né? E todo mundo já falou: fica aqui com a gente, todo mundo já quis ouvir Jesus falar, e imagino que foi um falando para o outro, né? Porque de repente todo mundo queria que ele ficasse na cidade. Então não foi só ela, todo mundo começou a falar um para o outro: olha, o Messias está aqui, ele chegou, né? Então foi uma verdadeira alegria, e Jesus, ele ressalta isso, a alegria da gente plantar, colher, semear, né? É uma alegria grande. Só que está difícil, os tempos estão tão difíceis, cada um quietinho no seu canto, né? Um não fala com o outro, né? Eu tenho meus probleminhas, não falo com meus vizinhos, mas eu creio que todo mundo sabe que eu sou crente, pelo menos pelo meu testemunho de vida, né? Pelo meu jeito de ser. Agora, uma vez eu ouvi um pastor também dizer assim: eu estava numa fila, esperando a minha vez, conversando com as pessoas, e ninguém percebeu que eu sou crente. Aí
Aí é duro, né? Porque se você está no meio do mundo, conversando com pessoas, e ninguém perceber que a gente é crente, pela nossa fala, né? Aí pesou bastante. A gente não falar de Jesus já é uma coisa triste. Agora a gente não demonstrar, Esconder, ficou pior ainda. aí